Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal. E hoje eu vou fazer o segundo vídeo sobre Round 6 da Netflix. Hoje com spoiler. Então desde já, se você não assistiu a série, aqui eu vou fazer uma análise de elementos que apareceram na série e eu vou falar sobre eles. Beleza? Então eu pontuei no outro vídeo qual é o contexto da Coreia, por que você tem uma discussão lá. Agora vamos entender simbolicamente a ideia por trás da série. Primeiro momento é escolher brincadeiras de criança. Por quê? Porque a criança ela tem uma falsa noção de inocência. Como assim falsa noção de inocência? As crianças são inocentes. Mais ou menos. Quem dá aula como eu, como a Laís, né? Quem tem aluno aí que estiver assistindo, sabe que as crianças são inocentes até certo ponto, mas as crianças são extremamente cruéis. Onde começa o bullying? Onde que as crianças vão reforçar padrões que elas veem na sociedade, a não ser com as próprias crianças? Então, o primeiro elemento que tem lá no Round 6 interessante é o lance de ter as brincadeiras de criança e mostrar por detrás dessas brincadeiras o quão elas são sérias e o quanto elas mexem desde cedo com a gente com essa questão da competitividade. Agora, você imaginar, elas estão, que se você pegar essa brincadeira que já não é tão inocente, principalmente o jogo final, que é o jogo da Lula, que seria o nome do seriado e não Round 6, Round 6 foi um nome que foi colocado em inglês para se tornar mais fácil, porque se você colocar o jogo da Lula, muita gente não ia entender essa série fora do Brasil. Então os orientais talvez tivessem... O jogo da Lula em si é um jogo extremamente violento entre jovens, né? Entre crianças. É da criança mais forte, da criança que vai chegar lá e vai derrubar o outro, né? E ela vai ter justamente essa ideia. Quem é que vai... E aí você vai ter uma analogia do capitalismo. Teve o deputado Kim Kataguiri, por exemplo, ele fez um post essa semana falando que a Round 6 é o exemplo do socialismo. Meu, tô falando de um cara que já não é lá essas coisas, né? Do ponto de vista político, na minha opinião. Porém, aliás, falou que nunca ia usar o nome político para fazer política e hoje é o deputado. Mas vamos para outra história. O que acontece? Na verdade, ele foi extremamente mal intencionado nesse post dele, porque a grande crítica do Round 6 é sobre o capitalismo. É sobre o mais forte vencer, é sobre... É uma lição a duras penas sobre você fazer de tudo para ganhar o dinheiro, para conseguir o prêmio, para pagar as dívidas daquilo que você consumiu, que é outra coisa também, para poder consumir mais. E por isso você vai fazer qualquer coisa, você vai passar por cima das pessoas. Então é o preço que a gente vive nessa sociedade. Para obter aquele prêmio, você vai fazer as coisas mais impensáveis. A cena, por exemplo, que formam as duplas e vai o casal. Eu falei pra Laís na hora, eu falei, vai ser um contra o outro. Ah, não deu outra. Tinha o marido e a mulher. Tanto que o marido não vai conseguir viver com a decisão que ele teve, que foi matar a mulher. Ou seja, ninguém ganhou. A ideia ali é o mais forte, o mais inteligente, o que tem mais sorte. São essas as regras do capitalismo. O capitalismo vai colocar pra gente que você vai ter que se adaptar às situações e o mais forte vai vencer, o que perceber, são essas regras que a gente tem. E dentro disso, é muito louco quando você para para pensar, por exemplo, na sequência final, quando... Então, se você prestar atenção na série, você está assistindo esse vídeo que tem spoiler, fica o protagonista e o melhor amigo dele de criança, que nesse momento já não são mais melhores amigos. Né? Que é o cara que investia na bolsa, que é o cara que ele tinha um nome. Aliás, por que ele aceita participar do jogo da Lula? Por que ele decide fazer isso?
porque ele arriscou na bolsa, ele não deu sorte, e a habilidade dele, que era muito grande, ele confiou demais nela, e ele ficou para trás, ele ficou devendo para todo mundo. Mas ele não está ligando porque ele ficou devendo para todo mundo, porque ele perdeu dinheiro. Ele está preocupado com a fama que ele tinha. É como o amigo dele colocava, pô, você sempre foi o mais esperto do bairro, você é nosso orgulho. E o cara sente esse peso. Quando no final o amigo dele propõe acabar o jogo e ninguém levar nada, ele vai cortar a própria garganta. Por que ele vai cortar a própria garganta? Porque ele não pode voltar como derrotado. Ele não pode voltar sem nada. Para ele ali era tudo ou nada. Ele foi quem teve, desde a segunda rodada, a clareza de entender que era matar ou morrer. Que é o capitalismo, que é o que é a nossa sociedade. Nós estamos aqui fora, infelizmente, para matar ou morrer. Então, como ele não conseguiu matar, ele não pode voltar como um derrotado. Ele não vai poder voltar devendo, a polícia procurando, ele se avergonha da mãe dele, né? E ele vai pegar, ele vai se matar. Por quê? Porque ele já tinha perdido naquele momento. Não tem... para ele, a única opção era ganhar. Uma outra coisa interessante é quando eles voltam para o jogo. Quem assistiu a série sabe disso. Eles têm a primeira rodada e aí um deles, esse cara, ele vira e fala assim, pô, nós temos a opção de votar. Se a maioria não quiser mais o jogo, beleza. A gente pode desistir. E aí acontece isso, todo mundo volta para casa. Quando você volta para casa, foi o que eu falei no vídeo antigo, você continua vendo que você, dentro daquele contexto que lhe foi oferecido, você tinha duas opções, morrer ou morrer. Somente um ia vencer. Só que fora do jogo, eles percebem que eles podem morrer lentamente. Ou seja, aquele sofrimento que eles passaram de maneira intensa dentro do jogo, ele vai ser esticado apenas aqui fora. Por quê? Porque eles tiveram a possibilidade. É muito louco você viver com a noção do poderia ter sido. É muito pior. Eu até vou mudar o poema aqui, porque agora deu uma epifania aqui. Então, nesse momento, eles percebem que... Opa! O que acontece? Eles percebem que eles não podem mais viver esse mundo aqui fora, porque eles tiveram a chance de vislumbrar que eles poderiam conseguir aquilo ali. O modo como acontece, aquele primeiro massacre que acontece no Batatinha Frita 1, 2, 3, aquilo é o choque total. E aí tem o velhinho lá, né? Que ele já sabia o que estava acontecendo. Por isso que ele vai feliz, ele sabe o que vai ter. Ele sabia do que se tratava o jogo. E a felicidade dele de ter aquele domínio, de se sentir vivo, né? O velhinho, que a gente tem o plot twist no final, ele vai ser a grande lição. Por quê? Ele vê todo mundo morrendo pelo dinheiro, eles veem as pessoas se sujeitando àquilo pelo dinheiro, e aí ele é a outra lição sobre essa ideia que a gente tem do que é o dinheiro, como ele é relativo. Para eles, o dinheiro já não dizia mais nada. Porque eles tinham tanto dinheiro que não tinha mais nada que eles podiam fazer com esse dinheiro que desse. O velhinho lá, ele chega no extremo do extremo. Porque para ele nem jogar mais com a vida dos outros era mais emocionante. Então ele precisa do quê? Ir para o jogo que ele criou. Quando ele fala pro cara, ele fala assim, você não gosta de apostar em cavalos? Para nós, vocês são os cavalos. Aqui vocês são os cavalos. Tanto faz o que vai acontecer com vocês. Vocês, para nós, não querem dizer nada. E essa é uma simbologia que existe entre o grande capital e quem acha que é empreendedor, que acha que é aquela coisa que o cara fala assim, quando fala de taxar grandes fortunas, você acha que os caras vão pegar o seu Celta parcelado. Tem você que ganha 3 mil reais, que se acha o grande classe média aí, né? Então assim, a gente não tem uma dimensão.
Eu converso muito com a Laís, às vezes a Laís vê os negócios e fala, como a pessoa pagou tantos reais, sei lá, aquela picanha de R$ 1.500 o quilo. Ela fala, um absurdo isso aí. Para nós quando você tiver essa grana, tem coisas, você muda completamente a sua perspectiva do que é o valor das coisas. E essas pessoas, elas chegaram, o velhinho lá, por exemplo, e ele tem um lance muito interessante, a única coisa que ele sabia que ele ia ter é que ele ia morrer. E a única coisa que restava para ele em termos de prazer, de emoção, era justamente desafiar a morte. Por isso que ele vai aceitar participar do jogo, né? Ele é o número 1. E é o último que vai ganhar. É muito doido isso. Então, assim, até onde você está disposto a abrir mão do que você acredita? O legal do protagonista nosso, que na verdade ele é um anti-herói, né? A gente, quando assiste o primeiro episódio, vê que ele tem sérias falhas, independente da história dele. Para quem não sabe, a Coreia tem uma história de lutas sindicais, né? E ele vai se sentir culpado por um amigo dele que morreu. Eu acredito que isso vai ser um pouquinho melhor desenvolvido na segunda temporada, que agora vai ter, justamente porque o dinheiro vai fazer com que ela tenha. A hype que foi gerada em torno dela e o dinheiro que foi colocado para ter mais uma temporada vai fazer com que aquele diretor que falou que só ia fazer uma temporada faça outra. O dinheiro muda tudo, infelizmente. E é muito complicado isso, né? A sociedade sul-coreana, por exemplo, as pessoas não sabem bem disso, mas ela é uma sociedade muito cristã, né? E aí você vê uma dicotomia ali entre a ideia do não materialismo cristão e o que a Coreia vende para o mundo, de K-pop, de videogame, de internet, de aparelhos, né? Tem uma grande empresa de aparelhos lá, né? De tecnologia, carro. Então, assim, eles vivem entre a discussão de salvar o espírito e ser uma sociedade extremamente consumista. E o preço que esse consumismo cobra dessas pessoas, de se sujeitarem a qualquer situação assim. É muito complicado, é muito louco isso, você imaginar assim, a que ponto eles chegaram nesse seriado. E mesmo o protagonista lá, ele vai fazer o quê? Ele não vai se sentir completo. O lance da culpa que ele vai sentir no final, de que ele não vai conseguir gastar o dinheiro. Ele vai tentar consertar algumas coisas da culpa dele, de juntar, por exemplo, a menina norte-coreana que ele tentou salvar e o amigo dele, quando ele junta o irmão dela com a mãe da mãe do amigo, ou seja, porque eles vão trocar, cada um vai suprir o que estava faltando no outro, e ele vai conseguir consertar as duas histórias, pelo menos na cabeça dele. Ele vai dar um novo filho para aquela senhorinha, e ele vai ter uma mãe, ou seja, ele também vai resolver, mas não vai resolver a situação. Ele sabe o que aconteceu com eles. Ele não pode viver com isso, ele não vai poder estar ali com eles. Então é muito doido isso. O que é potente no Round 6 é ele colocar na nossa cara, porque é inevitável você assistir essa série e ficar pensando nisso. O que eu faria lá? Primeiro, eu fui para lá, não tem mais volta. Para quem teve a chance de sair do jogo e voltar e não voltou, sim. Mas para quem voltou, acabou. A relação daquela mulher, por exemplo, a honra dela, quando você vai ter a ponte de cristal lá, a penúltima prova, que para ela se vingar do cara que a humilhou, foi muito, daquele bandidão, era muito mais importante do que ganhar o jogo naquela altura.
A honra dela estava acima de tudo. Eu volto na situação, o cara que teve que escolher entre ele e a mulher morreu, e ele não consegue lidar com isso. Então essas escolhas que a gente tem que fazer dentro dessa sociedade que a gente vive, até onde vai o nosso caráter de verdade? Né? O que a gente está disposto para fazer para ganhar esse jogo bem maior do que o jogo da Lula? O poema de hoje é Mundo Mágico. E a gente quer ver o mundo como um lugar mágico, fantástico, com promessas, inclusive metafísicas de céu, de paraíso, de redenção, de uma segunda chance de voltar e fazer as coisas. Será que a gente sabe que vai acontecer isso? Qual é a nossa resignação e desespero frente a não ter ideia do que vai acontecer? Vamos lá, mundo mágico. Entre mágicas e encantamentos, naquele mundo fantástico em que vivemos, e que de uma hora para outra, de repente acordamos e vimos que tudo tinha sido somente fantasia. E a única coisa real que sobrou foi este vazio, que preenche a minha cabeça, o meu coração, a minha alma. A gente não consegue perpetuar a felicidade. A felicidade ela é mágica durante um período, mas chega uma hora que ela se esvazia. E aí a gente vê que a vida é vazia. E esse vazio existencial é muito difícil de lidar com ele. E aí a gente precisa de um novo plano, de um novo jogo, de uma nova emoção. É o que aconteceu com o velhinho lá. Ele ganhou dinheiro. Por exemplo, o momento em que ele faz a parte do jogo da fubeca, né, do jogo da bolinha, o gumball, o jogo das bolinhas de gude, e ele volta e ele tem aquela emoção de ter estado onde ele foi feliz de verdade, que era no começo da vida, onde tudo era difícil, onde é muito relativo. Às vezes a gente vive um momento muito difícil e a gente não percebe que a gente está feliz ali. E às vezes a gente, num momento de plenitude, não de plenitude, mas de abastança, e ao mesmo tempo a gente não se sente feliz, porque a gente sente vazio, não tem mais nada. Tanto que ele vai voltar pro jogo. Diz aí, ficou faltando alguma coisa dessa vez? Agora com spoilers, deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal, passa esse vídeo pra frente, indica para outras pessoas e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.